Números capítulo 13. Os israelitas espiam a terra de Canaã. O Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofize; e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar o território. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita das uvas. E eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Ora, Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Então, retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos os Anaquins. Os Amalequitas vivem no Neguebe. Os Hititas, os Jebuseus e os Amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado, e disseram:
A terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. E vimos também os Nefilins, isto é, os Anaquins, diante de quem parecíamos como gafanhotos aos nossos olhos e aos deles.